Hola a todos, bienvenidos para este video. Hoy voy a hablar sobre un tema que yo pienso que es muy interesante, que es justamente la repartición de cupos para la Libertadores y para la Sudamericana. Entonces, vamos lá, porque yo soy... E assim, para mim, a Conmebol deveria pensar melhor como manejar os cupos para os seus torneios, porque eles têm que saber que em lugar de ter só um torneio, a Conmebol tem dois torneios a nível continental. Então, uma melhor repartição de cupos para ambos torneios poderia ser um pouco mais interessante. Na verdade, não seria um pouco mais interessante, seria muito mais interessante. Porque en la edición 2022 la fase de grupos de la Libertadores y la fase de grupos de la Sudamericana tuvo una cantidad muy alta de equipos de Brasil y equipos de Argentina, limitando a dos equipos de Colombia, de Chile, de Uruguay, Paraguay. Entonces, para mí, una mejor repartición de cupos seria mais interessante para todos. Pensando assim, para mim, tanto a fase prévia da Libertadores quanto a fase nacional da Libertadores não deveriam existir, porque vamos imaginar que os países estão enviando para jogar a Libertadores seus melhores equipos. Então, vão dois equipos de estes países e os outros dois melhores, em lugar de ter um cupo mais adelantado, um cupo direto para tanto para a Libertadores quanto para a Sul-Americana, tem que jogar essas fases nacionais. Então, perjudica demais os torneios, porque vamos imaginar que Peru tem dois equipos diretos para a Libertadores. Então, significa que os outros, que o terceiro e quarto, que poderiam estar jogando uma Sul-Americana de maneira direta, teriam que jogar uma ronda prévia da Libertadores, e se perder em la primeira ou em la segunda fase, não terão mais nenhum boleto, não terão mais nenhum torneio para jogar, porque não simplesmente perderam, e os equipos que estão entre o quinto, sexto, sétimo e oitavo estarão na ronda prévia da Sul-Americana. Então, se os quatro melhores de Peru estão em la Libertadores, significa que os quatro menos interessantes estariam na Sul-Americana. Então, o manejo de las coisas, para mim, não é bem hecha. E assim, claro que poner 4 equipos de Venezuela, 4 equipos de Peru, 4 equipos de Chile classificados direto para a Libertadores também não seriam interessantes, porque outra vez a Conmebol tem que compreender que há dois torneios, não há um solo torneio. Então, as rondas prévias prejudicam demais para todos, para os equipos, para os hinchas, então, hasta para as ligas também, porque como vai ser interessante para um equipo classificar para a ronda prévia da Libertadores ou para a ronda nacional da Sul-Americana. Não é interessante para mim. E assim, eu penso que o melhor para a Libertadores seria ter 32 equipos classificados de maneira direta para a fase de grupos, terminando assim de uma vez por todas com a ronda prévia, que é um evento de los mexicanos que compraram o boleto de los venezolanos para a ronda prévia da Libertadores, e esta maldita ronda prévia existe até hoje, porque não há sentido de existir. Então, para mim, o melhor seria ter 32 equipos classificados de maneira direta. Seriam o campeão da Libertadores da temporada anterior, o campeão da Sul-Americana também, classificado direto, 5 equipos de Brasil e 5 equipos de Argentina, por suas ligas nacionais e suas copas nacionais. E para mim, 4 ligas deveriam ter 3 boletos diretos e 4 ter solo 2. Pero dependendo do rendimento dos equipos, por exemplo, imaginar que Chile classifica 3 equipos de maneira direta para uma edição e não são tão buenos como
poderia ser, e Bolívia, por exemplo, tendo uma temporada mais interessante. Então, aí passaria, uma liga perderia um boleto e a outra liga tenderia um outro boleto. Então, para mim, 4 ligas deveriam ter 3 boletos e 4 ligas deveriam ter só 2 boletos. E assim, para mim, o melhor para a Sul-Americana seria ter uma fase de grupos com 48 equipos classificados de maneira direta. Porque assim, estes 48 equipos teriam 6 partidos de um torneio a nível continental, teriam uma vitrine melhor, porque não estariam sendo prejudicados com a ronda prévia, que há equipos que poderiam aportar mais para esta competência, pero quedam no caminho, e eu penso que seria mais interessante assim. E assim como sucedeu na Libertadores, eu penso que o melhor seria que Brasil e Argentina teriam 6 boletos para a Sul-Americana, 4 ligas teriam 5 boletos para a Sul-Americana e 4 teriam 4 boletos. E assim seria uma repartição de cupos mais interessante para a Sul-Americana, que a princípio seria um torneio com uma quantidade de equipos maior que de la Libertadores, pero sem a ronda prévia, sem a fase nacional, poderia ser um torneio mais interessante, porque em lugar de ter um oitavo de final na próxima jornada, na próxima fase da Sul-Americana, teriam os 24 equipos classificados para a seguinte ronda, que sumariam com os 8 terceiros da Libertadores. Então, em lugar de ter um oitavo de final, teríamos um 16avos de final. Então, para aqueles que gostavam de la Sul-Americana antes da fase de grupos, então mesclaria várias coisas de maneira mais interessante para todos os equipos, para todos os hinchas. Então, teriam na fase de grupos, teriam uma quantidade de equipos mais justa, um pouco mais equitativo para todos. E em lugar de ter uma oitava de final só classificando os primeiros de cada grupo, teríamos um 16avos de final, somariam os 8 terceiros, e aí sim teria uma melhor emoção, porque aí teríamos 32 equipos em uma fase de eliminação direta, e assim, para mim, poderia ser algo mais interessante. Então, isso é todo. Eu vou fazer um outro vídeo, porque de la maneira que eu penso que deveria ser a repartição de cupos, também penso que o modelo das ligas de Sudamérica prejudicam demais os equipos, que em lugar de ter um solo torneio e ter 2 ou 3 produtos, pensando como uma Copa da Liga e uma Copa Nacional, que seria mais interessante, oferecendo um boleto para a Libertadores ou um boleto direto para a fase de grupos da Sul-Americana, e não é assim. Então, eu vou tratar de fazer um vídeo mais rápido possível, porque com esta repartição de cupos, eu penso que poderia fortalecer a todos, e as ligas poderiam ter um modelo mais interessante também de competência. Então, muitas graças e nos vemos no próximo vídeo. Hasta la próxima.